Gravando. Olá, boa noite. Então, eu sou Fernanda Lisboa, sou psicóloga, atendo em Porto Alegre, agora apenas online, sentindo falta da minha sala de atendimentos também. E hoje a gente vai apresentar o resumo do capítulo da FAP Made Simple, que é a posição de consciência, coragem e amor, né? Que é o modelo ACL. Que mais tem para dizer? Bom, inicialmente eu já botei a foto, né? Porque café é amor, né, gente? Café é consciência, café é coragem, café é amor, café é tudo. Aí eu já botei a imagem do café aqui. E na sequência daí, no modelo do capítulo, assim, a forma como o livro é escrito e a forma como os capítulos são apresentados, ele tem já uma forma bastante simples e acessível de comunicação, assim, os textos. E tem algo que faz quem está lendo, né, os terapeutas se conectarem tanto com o texto, né, e acho que é feito de uma forma amorosa também, né, a forma como é escrito, assim, os textos. E no início daí tem algumas vinhetas, assim, né, dos capítulos, e aí em vez dessas vinhetas, né, do capítulo, eu botei algumas, duas imagens, né, de filmes diferentes, né, em que essas duas cenas são de dois filmes, né? Daí ali na esquerda é uma cena do filme Across the Universe e na direita do filme 10 Coisas que Eu Odeio em Você. E o que tem a ver, né, nessa dinâmica daí do que eles apresentam no capítulo também, é que essas duas cenas são em que os personagens demonstram publicamente, né, afeto para outra pessoa, e aí é uma super demonstração, né, de vulnerabilidade, né, e também, de certa forma, um pedido de desculpas, né, por ter estragado alguma coisa na relação, assim. E aí, de alguma forma, a intensidade, o valor, né, de vulnerabilidade dessas situações, eu acho que tem a ver também com o nível de quanto eles acham que estragaram a relação também, né? Que é uma coisa se pensar. Mas aí são cenas que têm coisas em comum e que tem a ver também, né, com mostrar a vulnerabilidade e uma resposta amorosa, que é o que propõe no início do capítulo daí. Aí esse modelo daí, ACL, Awareness, Courage and Love, tem a ver com uma alternativa de trabalho, né, para fazer a análise funcional. Então, esses elementos, né, que compõem essa estrutura de trabalho, elas representam as classes funcionais de comportamento para avaliar a conexão social. Então, é uma forma encontrada nesse modelo de simplificar o trabalho clínico, né? Para que o terapeuta consiga reconhecer essas diferentes formas de expressão de comportamento agrupados em classes. E aí, poder também facilitar a própria interação de trabalho. E daí, o que tem a ver com o exemplo das imagens, é ali o que eu estava falando sobre, né, as cenas dos filmes, a coragem daí seria, né, esse comportamento de revelação vulnerável, e o amor daí seria esse comportamento de resposta, de compreensão, de cuidado e de validação, né, da coragem demonstrada. No modelo ACL, a coragem é compartilhar abertamente com outra pessoa, apesar de sentir algo aversivo, como medo, vergonha, precaução ou incerteza. E existem outras formas de ir na direção de outra pessoa. Gestos, linguagem corporal, atos de servir, presentes ou até mesmo segurar a língua, ou seja, algo como conter um impulso de ação, né? E permanecer presente com o outro. Aqui o que eu achei interessante, assim, que eles falam de coragem, e aí dá para fazer uns paralelos com ACT, né? Que é a terapia de aceitação e compromisso, que o próprio texto vai sugerindo também,
porque fala não só em expressar um comportamento que pode ser punido, mas que esse comportamento tem a ver com a aproximação, né? De ir em direção ou aproximar-se de outra pessoa, né? Que é a conexão, é o que expressa a conexão social. Nesse mesmo Ter modo de... sido... Ai, eu Permite. vou me interrompendo, senão eu vou indo. Tá. Assim. Eu também não quero interromper muito, porque eu imagino que seja bem longa a apresentação. Mas uma coisa que é um pressuposto desse modelo é que conexão social é geralmente um comportamento de melhora, né? É um objetivo terapêutico que aí eu não sei se é nesse capítulo que eles falam das vantagens, né, da conexão social. Acho que é bem no Não. capítulo 1, não é? Eu Sobre acho que é mais lá conexão pro início, social. né? Porque eu fiquei pensando que a gente apresentou aquele artigo do... Eu sempre esqueço o nome dele, mas foi tu mesmo, Fê, que apresentou sobre intimidade e vulnerabilidade, né? Que é uma coisa mais... uma leitura funcional de como que isso funciona, mas não diz o que é certo e o que é errado, né? Tanto que eu lembro que a Sim. gente usou a metáfora lá do Ted no How I Met Your Mother, que no primeiro episódio ele fala eu te amo para Sim, aham. aí passa dos limites. E eu penso que nesse caso, no modelo ACL, pode ser que não sei, né? Mas aí depende do contexto. Mas o Sim. comportamento do Ted pode ter sido um comportamento corajoso que não foi reforçado, né? Se antes disso ele era uma pessoa que tinha inibição emocional ou tinha algum déficit de conexão social, né? Pois é, a minha mente já foi para vários lugares, sim, várias saídas, porque Eu trouxe várias coisas aqui, eu devia ter ido mais devagar. assim, porque uma das coisas que eu tinha pensado quando eu trouxe aquelas primeiras imagens das cenas de filmes, né, que são filmes assim, momentos românticos e tal, que eu lembro que até a gente discutiu, né, justamente nessa outra apresentação de que, por exemplo, sei lá, o ciclo de uma relação abusiva envolve às vezes comportamentos sedutores, né, depois de uma briga, enfim. E o que eu lembrei, que eu associei, né, com essas cenas de filme, é que não necessariamente esses comportamentos eles têm a ver com uma boa interação, uma boa relação, né? Que pode daqui a pouco o nível de, de intensidade daquele comportamento pode ser confundido com essa compensação a um dano que a pessoa causou, que pode ser algo que é uma violência, algo que pode ser passível de crime, inclusive, algo que, né, daí a gente entra nessa parte mais, né, o distúrbio da força, assim, de onde que talvez essas interações, né, não necessariamente elas são boas, e aí o que tem que cuidar dessas interações, né? E do caso ali, né, do seriado, assim, tem a ver, eu acho que eles falam, não lembro se eu coloco aqui no resumo, mas tem a ver com o quando e o como é muito importante, né? A consciência do quando e o como fazer isso é importante porque justamente é o que vai indicar quando isso não dá certo, quando não funciona, né? E aí, por exemplo, se alguém fala eu te amo no primeiro encontro, a pessoa vai sair correndo. É muito provável que a outra pessoa se assuste com isso e né, acho que a pessoa tá, sei lá, com muita vontade de se aproximar, mas sem nem reconhecer o outro, né, ou alguma coisa assim. Enfim, pode ter muitas explicações, né? Mas aí acaba sendo uma forma de o quando, né, não está ajustado, digamos assim, né, no processo das interações. Aí dá para pensar assim, né? Aí foi o que me ocorreu, assim, dessas possibilidades. Mas acho que a gente vai ir retomando. Ressaltando a importância da análise funcional. Isso. Fala, Lucas.
Não, eu me lembrei na DBT, né? Agora já pulamos para ACT para DBT. Mas a DBT, naquela parte da ação oposta, né? Tem uma parte que fala, se eu não me engano, de fazer a ação oposta até mesmo a emoção de amor, né? Tipo, em algumas situações é importante fazer a ação oposta a esse sentimento também, né? Um exemplo é quando tu tá numa situação de vulnerabilidade, por exemplo, numa relação abusiva mesmo. E outra é essa de, tá, às vezes é muito cedo, né, para ti agir de acordo com aquela emoção, né, de aproximação. Não é nem só isso, né? De, por exemplo, em ação oposta de amor, você terminou com a namorada, você quer voltar, mas ela também não quer mais voltar. Né? E, assim, tipo, foi um término muito destrutivo, né? E poder estar lidando com aquela emoção. Eles também têm a parte de poder terminar relacionamentos que são destrutivos, né? É a questão do amor nesse sentido na FAP eu acho muito bacana, né? No ponto de que não é somente esse tipo de relacionamento, né? Mas amor no sentido de você poder estar oferecendo cuidado, né? Você poder estar oferecendo empatia, né? E tem aquela questão também de quando fala ali, que eu até coloquei de, por exemplo, segurar a língua ou conter o impulso de ação, porque às vezes também a gente quer ajudar a outra pessoa, né? E isso é comum, assim, né? Não necessariamente na relação terapêutica, mas na interação entre as pessoas, né? Que alguém está fazendo ali uma autorrevelação do que ela está sentindo, né? Ah, sei lá, tô triste, tô com medo, tô preocupada. E a outra pessoa, de repente, responde, ah, mas tu já tentou tal coisa? E tal coisa? E tal coisa? Querendo resolver ou tentar até minimizar a dor da outra, o incômodo, enfim. Só que às vezes o resultado disso é invalidação, né? Ou seja, a pessoa não está pedindo para ser consertada, resolvida, ou né, que não foi o que ela pediu, ela não pediu ajuda nesse sentido, né? Ela queria ser escutada, ouvida, né, validada. Então isso também é uma forma de como né, tem essa interação que às vezes não atende, né, aquilo que a pessoa precisa daí. E que às vezes ter o impulso até de querer ajudar pode ser uma forma de validar, né? Nesse sentido, né? De, não, peraí, opa, não preciso fazer nada, só preciso estar presente, né? E aí, às vezes as pessoas pensam, tá, como assim eu vou só estar presente? Né? Às vezes é um lugar meio estranho, né? Tipo, dar atenção, estar aberto para outra pessoa é uma coisa meio, né, estranha até. Uma coisa que a gente não treina muito, né? E um outro ponto que eu acho bacana no capítulo é quando eles falam assim, né? Da forma do amor também poder ser você dizer não a um pedido. Quando esse pedido pode ser prejudicial. Ou então ele ultrapassa também os nossos limites, né? Uhum. O importante da função, né? De cada classe de resposta. Eu acho que às vezes até esse modelo ele causa uma certa aversão, assim, né? Quando se pensa que é um modelo assim meio, né, ursinhos carinhosos, do tipo vamos nos abraçar e nos amar e não é isso, assim. É uma forma de simplificar, né, algo que é pautado, né, por pesquisa experimental, né? Ou seja, tem uma lógica por trás disso e tem etapas, assim, né? Tem um contexto maior, né? Então isso é legal das contextuais, assim, porque elas tentam simplificar, mas a gente também vai fazendo esse movimento de entender a forma simples dentro de um contexto que está embasado em explicações de por que isso funciona e quando isso funciona, né? Os comos, enfim. E isso é interessante. Uma das coisas que às vezes a ideia de pedir e dar pode, né, sugerir é que a pessoa acha que de repente tem que atender todo mundo, aceitar todo mundo e nesse sentido mais geralzão, assim. E às vezes dizer não é um gesto amoroso também, né, se a pessoa
consegue compartilhar que ela entendeu o pedido da outra pessoa, mas que ela também respeita o próprio limite, né, de não conseguir fazer aquilo, né, talvez não poder, enfim. E aí, então, o amor seria a forma de responder de forma que reforce a coragem na outra pessoa, né? E isso pode ser toda forma daí de acolher a coragem do outro, que é concordar com o pedido, ouvir respeitosamente, também dizer não, né? De forma que a pessoa possa se sentir entendida e aceita, respeitada, né? Por se comportar corajosamente. Ou seja, né? Que é validar, né, a expressão do pedido, mas não colocar como pressuposto que existe uma obrigatoriedade de aceitar ou de atender aquilo, né, colocando os próprios limites pessoais, assim, é importante. E a conexão entre pessoas tende a ocorrer, né, com o tempo e quando reciprocamente ambas fazem movimentos de coragem, uma em direção à outra, e respondem de forma amorosa aos movimentos de coragem uma da outra. Por outro lado, tendemos a parar de nos abrir àqueles que não são responsivos. Então, o pressuposto é de que esses processos, eles ocorrem também na relação terapêutica, em psicoterapia. E a psicoterapia, então, ela requer daí a vulnerabilidade e responsividade, em que o terapeuta responde de forma que sirva a terapia às relações vulneráveis do cliente. Como a gente está falando mais de coragem e amor nessa introdução, né, o que a consciência vem a somar esses dois fatores é a capacidade de reconhecer daí o quando e o como fazer, né, um movimento de coragem em direção a alguém ou oferecer uma resposta amorosa de forma que sirva ao contexto imediato, né. Então, a própria ordem, né, dessas classes funcionais, né, consciência, coragem e amor, tem a ver também já com os processos, né, ou seja, primeiro, se tem dúvida do que está funcionando ali ou não, provavelmente de consciência, né, o quanto eu estou consciente dos meus próprios processos, dos processos do outro e do que está envolvido na interação, né, para depois fazer o que é necessário, que aí também é se colocar num lugar vulnerável, né? Que seria os comportamentos, né, de coragem e amor, que seria justamente a forma como está sendo respondido na relação terapêutica a esses movimentos, né, de abertura, de pedir ou de estabelecer limites também. Então, a primeira definição de consciência é estar acordado e vivo ao que está acontecendo no momento presente da situação social, que é estar consciente de si, da outra pessoa e do que está acontecendo entre ambas. Então, uma chave funcional é notar e agir nas oportunidades de se engajar em comportamentos de coragem e amor na direção das outras pessoas. E também acompanhar se esses movimentos aumentam conexão e fazer ajustes se necessário. Então, é meio que experimentar isso, né, baseado nessa análise funcional também, né, individual, e perceber se isso traz aproximação, abertura, né, se a pessoa vai estar mais disposta a falar sobre os próprios sentimentos, pensamentos e coisas que talvez ela se esquive mais, aí já misturando um pouco, né, os conceitos, mas que ela esteja menos disposta a experimentar como algo, né, desejável, né, porque coloca a pessoa num lugar de vulnerabilidade, desconforto ou desconfiança por algum motivo. Então, essa primeira hipótese do tratamento com vista às conexões sociais é verificar, então, a autoconsciência e consciência do outro, né? Então, é a pista já para começar o trabalho, assim, de se a gente não sabe direito por onde que a gente vai interagir, esse seria um começo, né? Daí, para verificar isso, né, em 3 áreas, que seria verificar daí um momento presente,
as sensações corporais, pensamentos e sentimentos. E aqui é bem, já se faz até uma relação com mindfulness da ACT, né, que é justamente ter esse contato com o momento presente, com a experiência mesmo. Outra questão que é bem parecida com a da ACT também é de se a pessoa tem clareza dos valores, consegue identificar, né, e falar sobre dos seus valores, necessidades, objetivos e da própria identidade, né? E que aí algumas perguntas que exploram isso podem ajudar também nesse sentido, né? E também a consciência dos outros, né? E aí é interessante porque a gente, né, nunca tem acesso, né, aos eventos privados de uma pessoa, mas a gente pode perguntar, né? A gente pode pedir por essa expressão, né, verbal, e às vezes a gente faz algumas inferências, né, de comportamentos não verbais, mas a gente não tem como saber exatamente, né, sobre. Então a melhor forma é fazer um acesso direto também com relação a isso. Mas isso também envolve a verificar até como, né, a pessoa pode expressar isso, né? Como acessa isso, né? Essa consciência do outro, né? Eu achei interessante essa questão da consciência do outro, porque forma de acessar realmente através de sinais que tu percebe no outro, né? Ou perguntando, acessando através de perguntas, né? Tu questiona o outro como é que ele tá se sentindo, se tá bem ou não, que é uma coisa que a gente faz corriqueiramente, né? Muitas vezes. Mas eu achei legal, eu lembrei agora da ADBT, a RO-ADBT, que no corpo teórico dela, se eu não me engano, ela traz muito essa questão dos sinais sociais como um fator importante do treinamento de habilidades e também da terapia em si, né? Como uma habilidade importante esse reconhecimento de sinais sociais. E eu acho que, não sei, nas horas eu acho que falta um pouco de integração entre as terapias, né? ACT, FAP, DBT, porque um treinamento de reconhecimento de sinais emocionais, que nem, por exemplo, aqueles do Paul Ekman, de microexpressões, seria muito útil na FAP. Na verdade, a gente acaba integrando, né, esses conhecimentos também, né, porque a ACT, por exemplo, já se propõe a simplificar também, né, a partir dessas classes funcionais, usando outro modelo de referência, mas também tem essa ideia de poder facilitar, né, o reconhecimento da função desses comportamentos e de ser flexível, né, ou seja, do terapeuta poder ser criativo, né, de acordo com aquilo que ele acha que vai ser efetivo, né, dentro de uma análise funcional que esteja adequada. Então, todas têm esse princípio também de uma boa análise, algo de criatividade ou de estilo do terapeuta e de consciência do terapeuta, né? Consciência de si, consciência do outro e da interação. Acho que a DBT ela é mais estruturada, né? Talvez daí, no caso, a FAP e a ACT conversem um pouco mais no sentido dessa flexibilidade do terapeuta poder interagir com o modelo, né, de uma forma que ele, né, pode ser mais flexível, assim, né, nesse sentido. E talvez a DBT mais estruturada, mas eu acho que de alguma forma a gente se vale também de conceitos da DBT, sei lá, quando a gente fala de validação e no fim a gente também aprende a como validar também, né? E tem um ponto assim que a FAP ela toma uma postura integrativa, né? E tem um livro que é o The Practice of FAP, né? Assim. E aí ele vai tendo vários capítulos, né, sobre diversas integrações com outras abordagens, né? Tanto dentro da TCC quanto também com abordagem psicodinâmica, né? Nesse sentido, vale até pensar uma das 5 regras que eles falam, né? Assim, sobre
é poder utilizar ferramentas de evocação. Então, desde que faça sentido e função, né, para melhora do cliente, né, dentro desse modelo ACL, tudo bem tá aderindo, né, a técnicas que façam algo de melhora. E eles sempre pegam assim nesse quesito, assim, se você for ver a literatura, né? Desde o primeiro livro, aquele lá de 93, né? Acho que 91, 93, até esse do Made Simple, eles vão sempre falando assim, olha, não importa se é associação livre, se vai fazer grito primal, né? Se vai fazer algum tipo de tarefa da TCC, né? Desde que seja algo que funcionalmente traz melhora para o cliente, né? Dentro desse modelo ACL. Né? No primeiro livro ainda não estava tão definido isso, né? Mas aí desde do segundo livro, que já é a Mavis que escreveu, ela foi trazendo, né, sobre o modelo ACL. Eles falam, olha, se faz sentido, né, não tem problema tá usando. E eles trazem também pesquisas, né, quanto à integração da FAP com outras terapias. Que na DBT, a questão da estruturação, também porque a gente está lidando com clientes que, se for também muito aberto, eles vão ficar muito perdidos. Né? Então, assim, tem uma enxurrada de coisas que vão acontecendo e que eles precisam de uma estrutura, né, até a gente poder tá deixando meio que o campo aberto para aí sim eles poderem estar respondendo, né? É como se a gente estivesse ensinando na verdade a gente está ensinando habilidades, né? Então, assim, pegando um paralelo temos ensinos da educação infantil, né? Então são habilidades básicas que precisam. Aí vai ter aquela estrutura, né? E é esperado que chegando no ensino médio, você tenha uma determinada autonomia. É a mesma coisa se pensar na estrutura da DBT. Não, tem até, assim, em alguns treinamentos, né, eles não falam do estágio de relações interpessoais, eles falam que você pode também pensar um pouco de FAP, que também já ajuda como vai ser. Enfim. Então é isso, assim. Eu acho que todas em si elas conversam. Talvez também tenha que pensar... Eu acho que já tem outras maneiras mais políticas, assim, né, por trás. Tanto de desenvolvimento acadêmico, né? Acho que conflitos de interesse que às vezes atrapalham do jeito de todas elas conversarem, né? E acho que marketing também, né? E acho que tu falou também isso de sinalização, a gente tinha falado também, né, numa outra discussão, né, numa apresentação que teve sobre isso, né, especificamente. E acho que de alguma forma a gente vai fazendo essas relações também, né, de como acho que a gente vai fazendo a relação também de que comportamentos a gente pode sinalizar, né, essa aproximação ou conexão social, né. E é interessante porque a gente está totalmente mediado por telas também agora, né? E aí, uma das coisas que eu lembrei do que a gente tinha discutido, né, era, sei lá, como a gente se mostra na imagem, né? Às vezes a nossa aproximação ou não, ou como a gente mostra as mãos, ou tem fatores, né, ambientais também que a gente está, né, exposto, mas também que às vezes até trazem um pouco mais de autenticidade, né? Por exemplo, às vezes eu estou atendendo e a minha gatinha, assim como aparece aqui, né, na apresentação, aí aparece uma gata passeando, assim, e tal. E às vezes é a oportunidade da pessoa até ter um contato mais direto com a terapeuta ser humano, interagindo num setting que não é aquele, né, de antes que os clientes conheciam, né, da sala, enfim, e poder até interagir com essa questão da terapeuta estar mais vulnerável também a mostrar um pouquinho de bagunça na sua vida, de mostrar também que se atrapalha, tem coisas que têm interferência. Então tem coisas que às vezes, né, tiram a gente um pouco de lugar e são interessantes também, né, para esse momento e podem até, a gente pode usar a favor da conexão, né, com a outra pessoa também, de poder se mostrar, né, também bagunçado
estranhando essa conexão, né, por telas, enfim, é uma coisa interessante também. E aí, aqui, então, a gente já foi para a coragem. E aí, a coragem, eles definem daí 3 categorias funcionais-chave, né? E aí, a gente vai falar sobre elas. A primeira seria escolher experimentar vulnerabilidade. Eu achei bem interessante isso, porque às vezes a gente fala de vulnerabilidade, e eu achei interessante isso como descrever isso, operacionalizar isso como algo da escolha, né? Que aí até eles fazem a relação com o conceito de disposição da act, né? Willingness. E porque a gente, por exemplo, pode estar vulnerável, sei lá, porque não dormiu direito, porque sei lá, porque outros fatores, né, pelo que a gente está vivendo já ser estressante, a situação atual, mas a pessoa pode estar em contato com isso, ou seja, ela está já cansada ou vulnerável, enfim, mas de alguma forma ela pode dar uma maquiada, né, nessa expressão, né, do que a pessoa está sentindo e escolher, né, experimentar isso pode ter a ver também com essa forma de se conectar sem esquivar ou de mostrar a coisa da forma mais autêntica como ela acontece no momento presente. E nessa questão daí de escolher e experimentar a vulnerabilidade tem a ver também com a pessoa às vezes não precisar dizer daí nada a respeito, mas de se apresentar com aquilo que está acontecendo nela. E aí com consciência do que está sentindo. E mesmo daí sem expressar verbalmente, então, aquilo que se passa com a pessoa, as outras pessoas podem, de alguma forma, observar nas interações que a pessoa está mais presente, né? E aí, provavelmente, essa inferência é justamente ou pela qualidade de resposta ao outro, ou pela comunicação não verbal também da pessoa. Então, as pessoas inferem isso, né, de qualidade de presença. Então, não sei se vocês querem falar, senão eu vou indo, tá? Me interrompo, porque senão às vezes eu fico aqui no texto, vou falando, aí às vezes eu perco a conexão com vocês. Eu não consigo ser tão super, totalmente, né, consciente o tempo todo. Eu ia comentar, o João deu um joinha. Eu ia comentar que esses paralelos, né, de arte, fato, DBT eu não sei tanto, mas de que tudo isso meio que se conecta, assim, vendo que o é mais tranquilo quanto a isso. Embora o Stephen Hayes faça o prefácio de todos os livros da história. Giovanni, tu pode repetir? Eu não sei, eu fiquei pensando na... Deu uma travada ali. É a minha internet. Tá. Não, eu queria falar que o fato do Stephen Hayes ter escrito o prefácio e estar falando sobre isso, e no último livro dele ele também já falou bastante sobre isso, conexão social e de modelo de 3 pilares, né? E a FACT fala disso e todas essas intersecções entre FAP e ACT, todas meio que concordam nos 3 pilares, né? De consciência, coragem, amor, abertura, atenção e valores, enfim, tudo é mais ou menos a mesma coisa, né? Só talvez a questão é se aquilo está acontecendo dentro da sessão ou fora. Parece ser mais isso. Sim, e é o pressuposto aqui, né, que a relação terapêutica é a amostra, digamos assim, das possibilidades, né, de interação
e conexão que a pessoa tem fora da sessão, né? Então, é como se a relação terapêutica fosse essa pequena amostragem do que talvez aconteça fora de sessão. E que, por isso, a gente está conectado em tá. Que às vezes eu olho assim, a imagem, tipo, as pessoas estão se mexendo ou não. E porque às vezes... me perdi. Você estava falando sobre a importância da relação terapêutica para medir, né, como que é para fora. Isso. Tá, não, mas eu perdi mesmo. Mas é a questão... sim, é para fazer o inverso, assim, né? De que as mudanças também e os aprendizados da relação, né, terapêutica, quando elas são efetivas, elas podem daí gerar essa generalização para o contexto fora também, né? Então, por isso que tem esse pressuposto, né? Esse dentro-fora também. E estávamos aqui. Oferecer autorrevelação. Então, a autorrevelação como um processo de descrever ao outro sobre o que uma pessoa está consciente no momento, né? Que é incluindo seus sentimentos, pensamentos, memórias, valores, senso de identidade. E aí, com os clientes, não necessariamente a gente precisa, né, mostrar o modelo e usar esses mesmos nomes para as classes funcionais, né? Não necessariamente a gente precisa também estar falando de consciência, coragem e amor e apresentar um modelo. Então, é aquela ideia de que a gente pode ter essa flexibilidade de nomear com um cliente de forma que faça sentido para ele também, ou às vezes até a própria pessoa sugere, né, como nomear essas classes, né, funcionais, essas apresentações diversificadas de comportamentos que têm uma função específica. E às vezes o terapeuta pode traduzir para o cliente como algo como falar a sua verdade ou falar do seu coração. Então, o terapeuta também vai traduzindo, digamos assim, como entender esses comportamentos como função, né? De forma evocada e aquilo que o terapeuta, né, tá ali mostrando que seria interessante para a interação e ele próprio fazendo essa modelação também, né? Apresentando os comportamentos, né, para o cliente. E isso é diferente de se expressar daí com um objetivo particular, um interesse em mente. É se expressar simplesmente para ser entendido, visto, ouvido e validado, que é um pouco daquilo que eu falei de, às vezes, né, querer resolver problemas poder ser invalidante, né? Porque nesse caso da autorrevelação, é simplesmente, né, criar, o que não é tão simplesmente, mas criar um espaço seguro para que a outra pessoa possa explorar, estar em contato, nomear, reconhecer os sentimentos, as emoções e às vezes até a própria confusão ou não sei e poder explorar isso e se sentir autorizado ao que vier. O que vier é válido e faz algum sentido naquele contexto da relação. Eu achei muito interessante. Desculpa, Fê. Eu achei muito interessante essa parte, porque me veio várias coisas na cabeça, assim, né? Mas principalmente a questão de nós, como terapeutas, de pensar a questão da autorrevelação, né? Que muitas vezes fica aquela ideia da autorrevelação como, sei lá, revelar um detalhe íntimo da nossa vida, da nossa história de vida, ou algo nesse sentido, para criar uma conexão com o cliente, né? Mas pensando de outra forma, a autorrevelação pode ser o terapeuta falar para o cliente que está cansado hoje, que aconteceu alguma coisa que deixou triste,
e tentar perceber como é que o cliente lida com isso, né? Se o cliente acolhe, se o cliente consegue validar, se o cliente não consegue validar. E isso já é uma evocação de repertórios bem interessantes na sessão. Eu não sei se alguém já fez essa sessão do tipo de falar, tipo, tô muito cansado, ou tô meio com sono hoje, dormi mal, ou algo nesse sentido. Eu não sei se é mais o meu estilo, assim, mas eu tenho uma relação, e talvez um pouco do que eu aprendi com os meus psicólogos, né, de ter uma relação mais horizontal com os pacientes. Acho que acaba tornando mais apetitivo o que está ali presente, né? Tipo, se tu tá sendo contingente com o que a pessoa tá te dizendo, sendo acolhedor, alguma coisa do tipo, cara, que merda, mano. Em vez de, nossa, que situação difícil. Né? Ou só dizendo, tipo, cara, já que eu já passei por isso aí também, é ruim. Né? Ou algo nesse sentido, e não sei, aí já é meio que meu estilo, e eu sinto que isso ajuda, né? Quando a pessoa está com alguma necessidade, ela conseguir passar a barreira da coragem, da disposição para conseguir expressar a sua necessidade, né? Se isso é um problema para a pessoa também. Enfim. É isso que o Pierre falou, eu achei assim que é super, né? Só do Pierre falar assim, tipo, dizer pro cliente que tá cansado, já ficou assim, tipo, como assim eu vou dizer isso? Ou seja, já nos põe numa posição super vulnerável, do tipo assim, como assim eu vou, né? Tipo, eu tô ali, né, para servir a outra pessoa, então a gente já começa nessa luta, né? Já começa nesse embate, assim, né? E eu acho que talvez eu falaria, porque eu tento, né? Aquela coisa, eu tento, nem sempre consigo, assim, de tipo fazer aquela coisa de pelo menos dar uma respirada, assim, entre as sessões e, e mentalizar como é que eu quero entrar na sessão, assim, para ver se, né, abre o campo, né? De reconexão comigo e para o outro. E eu acho que eu não falaria assim inicialmente, assim, né? Não sei como seria começar uma sessão assim, né? Começar uma sessão talvez sem condições, né, de começar a sessão, não sei. Mas se isso aparecesse para outra pessoa, do tipo, deu já saber que eu tô mais cansada mesmo, e aí eu vou estar menos conectada, então eu vou ter uma tendência mais a ir para algum pensamento meu e menos, né, estar disposta ao que a outra pessoa está dizendo. Isso pode estar acontecendo e eu tá sempre me chamando, tipo, a coisa tá indo e eu tô me chamando de volta para o presente, né? E acho que eu falaria se eu acho que eu passei algum limite e que eu me perdi, e aí eu falo isso, daí eu expresso isso. Ou se a outra pessoa está notando alguma coisa que está estranha em mim, daí eu abriria isso. Assim. Algumas situações, mas eu não lembrei de uma situação que aconteceu comigo, assim, para te dizer agora, foi o que eu pensei agora. Mas eu achei que isso nos põe tão vulnerável que eu já estava relutando, tipo, como assim eu vou dizer que eu tô cansada? Mas aí entra uma coisa muito interessante. O que eu mais achei interessante da fala agora, Fê, foi a hora que tu falou de que como isso seria encaixado no início da sessão, que espaço isso teria no início da sessão, digamos, né? E eu fiquei Uhum. pensando, alguém estimula ou, sei lá, alguém percebe ou tem o costume dos clientes perguntarem como é que a gente tá? Tipo, a gente Antes de pergunta... responder, eu achei interessante essa sua fala, Fê, porque ela traz muito essa questão da gente estar nos observando também enquanto terapeuta, né? Enquanto estar em sessão. Meu, como que vai ser isso aqui para mim, né? E, é super difícil se colocar vulnerável, né? Porque outras coisas, assim, né? Na nossa própria graduação, a gente é muito punido, né? De, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Aí depois a gente é misturado porque tem abordagens diferentes também, né? Que tem que aprender, né?
no estágio também é aquela coisa, se eu errar, perco nota, né? Então, eu acho que também um histórico assim de punição que dificulta com que a gente possa ficar vulnerável, né? Sim, foi difícil para mim, não... já tive, assim, situações, né? Mas eu já me reconheci, assim, às vezes o cliente, ele tá sendo, tipo, super amoroso, né? No sentido de também querer mostrar cuidado, né? Então, empatia, né? Aquela coisa, assim, de querer também fazer uma conexão maior, né? E às vezes me pegar com uma vergonha de, tipo, ai, meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo, então o que eu faço nesse momento, né? Já me aconteceu mesmo. E tem um momento que eu me abri assim, olha, é que eu não tô muito acostumado com isso, né? Eu entendo o que você tá fazendo, né? E acho, tipo, super bacana, né? Por isso que eu tô com esse jeitão um pouco travado, mas isso é mais coisa minha do que sua, tá? Fica tranquilo. E aí a gente começou a dar risada da situação, entendeu, né? É muito gostoso quando a gente vai vendo todo o processo, né? Assim, E esse ponto da coragem de você se colocar vulnerável, né? Enfim, é o que fiquei pensando, até para te responder, assim, Pierre. Mas eu acho interessante esse ponto, tipo, porque a gente tá acostumado a perguntar para os pacientes como é que foi a semana deles, como é que eles estão, e cadê o espaço do contrário também deles? Porque é uma coisa de uma relação horizontal isso também, né? Tipo, perguntar como é que foi tua semana também, terapeuta. E algumas pessoas me perguntam, assim, né? E às vezes eu tenho que cuidar, porque às vezes eu respondo no automático, porque tem isso também, né? De alguém me perguntar, tudo bem? Tu diz, tudo bom? Tipo, é essa a resposta. E aí, às vezes, eu vou assim, a pessoa diz, tudo bem? Eu digo, tudo bom. Eu, não, peraí. Na verdade, né, a gente está sobrevivendo, né? Mas a gente também acha coisas assim, interessantes e esse momento de conexão acaba sendo importante para mim também. Então, quando eu estou aqui, eu fico mais presente, mais contente de estar trabalhando. Então, por isso que eu digo, tá tudo bem. Até, na verdade, eu falei isso hoje. Me aconteceu isso, assim, da pessoa perguntar, tá tudo bem? E dizer, tá tudo bem. Eu disse, não, na verdade, a gente tá realmente mexendo com todo mundo, para mim também, às vezes eu me bagunço, às vezes não tá legal, assim, tá estressante, mas nesse momento eu até respondi que estava tudo bem, porque nesse momento eu me sinto bem aqui contigo, da gente poder trabalhar e tal. Então, às vezes a gente se pega também um pouco nisso, assim, é interessante da gente ir se observando. Mas eu acho que a gente tem, sim, um pouco... Eu tenho, assim, né, pelo menos medo, assim, de quando, se alguém pergunta tudo bem, eu penso assim, tá, mas o quanto de espaço da terapia eu vou ocupar se eu responder, sabe? Aquela coisa assim. Então, acho que a gente tem bastante desses cuidados e dúvidas que, na verdade, são interessantes e importantes, né? É bom até a gente ter dúvida, assim, né? Porque justamente é por isso que a gente fica atento e vai se testando, assim, às vezes, né? Se colocando mais vulnerável, às vezes, né? Enfim, se experimentando também. E até porque é um cuidado nosso, né? Para não virar conversa de bar, né? Senão, Exato. né? Ser funcional. E vou seguindo aqui, então, que ainda a gente está falando do último aspecto ali de coragem, daí, pedir para que uma necessidade seja atendida. Daí aqui também tem algumas classes, né, de, de necessidades daí que a pessoa pode, né, pedir, né, para que seja atendida de alguma forma. Então, necessidade de proximidade, de limites e assertividade. Isso também inclui, né, dizer, por exemplo, coisas que para o terapeuta às vezes pode ser difícil, né? Como, por exemplo, eu achei interessante esse exemplo, por isso que eu leio aqui, que aí o exemplo é assim, é difícil para mim quando eu cancelo
nossos encontros no último minuto. Podemos achar uma forma de prevenir isso no momento futuro? Então, às vezes, também o terapeuta na disposição, né, de acolher, de validar, de ser reforçador, né? E, às vezes, isso também pode colocar o próprio terapeuta num limite do quanto ele pode realmente, né, se doar e oferecer, né, um espaço um limite de tolerância ou de, né, que ele consegue lidar e o quanto daqui a pouco aquele limite está trazendo para ele mesmo ou uma outra emoção até com relação ao próprio cliente ou para si mesmo, aquilo está incômodo, né? E aí talvez isso comece a sinalizar de que exige um pouco mais de coragem do terapeuta também de colocar esses limites, né? Para mim, às vezes é uma questão, por isso que eu coloco também. E outra necessidade daí é de apoio, que é pedir ajuda, né? E feedback, que é também às vezes pedir a opinião sobre a avaliação, né, do próprio trabalho. Daí a gente segue agora com a categoria amor. Então, para responder de forma amorosa ao outro, é preciso estar consciente de que o outro se colocou em uma posição vulnerável. Então, a gente está falando aqui de como responder amorosamente, né, dentro desse modelo. E para a gente fazer essa verificação, aí tem algumas pistas ali de perguntas, né? O outro está escolhendo experienciar vulnerabilidade e emoção, oferecendo autorrevelação ou pedindo que uma necessidade seja atendida? Então, se o caso, né, for esse, então se pode responder de forma amorosa, ou ao menos que não cause a outra pessoa que se arrependa de ter feito a aproximação. Ou seja, não necessariamente tu precisa atender, né, no caso de um pedido, mas de reconhecer pelo menos que a pessoa, que tu compreendeu a pergunta e o pedido daquela pessoa, né, e que talvez possa ter alguma dificuldade ou não, né, dependendo de como, né, foi analisado, assim, né, da pessoa expor aquela pergunta, né. E aí, agir com amor significa agir pelo bem da outra pessoa. Então, para reconhecer as necessidades do outro, é preciso ter também a consciência, né, do outro, que envolve daí uma empatia e tomada de perspectiva. E aí, depois que a gente viu, né, as 3 classes funcionais, né, consciência, coragem e amor, já se nota que tem um pareamento daí, né, dessas classes funcionais, né, entre a interação, né, terapeuta-cliente. Então, ali, os primeiros comportamentos são do repertório do terapeuta, né, então o terapeuta provê segurança e aceitação, pareado com quando, né, o cliente demonstra escolher experimentar a vulnerabilidade e emoção. E o terapeuta expressa a compreensão, validação e empatia quando o cliente oferece uma autorrevelação. E o terapeuta oferece dar aquilo que é preciso quando o paciente pede daí para uma necessidade ser atendida. No fim, a gente tem bastante desse pareamento, né? A gente já vem aquela imagem, né, dos bonequinhos e as flechinhas, né, das interações, assim, mas no fim eu não quis pegar essa imagem porque, né, eu não sei nem de quem eu ia estar pirateando, porque é tão reproduzido, assim, é tão replicado que eu não ia saber nem a fonte. Eu achei melhor, né, não colocar aqui por enquanto, mas aquilo é bem ilustrativo, né, da interação entre 2 pessoas e esses pareamentos de respostas, né, que vão se reforçando e vão
fazendo essa modelação no processo de terapia também. Só um parênteses sobre isso dos bonequinhos. Eu sempre uso aquele que o Cantor mostrou no workshop que ele deu lá no CEF, né? Isso! Eu sempre uso aquele como referência daí. Coloco, Sim, sim. lançado de Cantor e tal. Não, mas o pessoal que vai estudar, vai identificar, tem como ver também na internet, é bem fácil. Eu só não quis colocar aqui porque eu não ia conseguir, né, identificar a referência e tudo mais, e daí eu deixei ele. E aí aqui tem outras formas daí de expressar, né, a amorosidade, né, por respostas, né. Deixa eu só te interromper, Fê. Diga. Jogando Awareness, Courage, Love no Google, aparece a imagem ali. Então, só jogar no Google Imagens ali. É isso aí, gente. E então, ali o que temos? Temos prover proximidade, respeitar limites e ser aberto a feedback, desculpar-se, prometer expressão de apreciação e revelação recíproca. Então, esses são tipos de respostas amorosas, né, para quando se tem um comportamento que se mostra vulnerável, né? E desses, claro, aqui eu expliquei um pouco mais, mas eu vou passando, assim, para a gente seguir. Mas o que me chamou a atenção é prometer, porque prometer causa um certo estranhamento, assim, para mim, pelo menos, né, quando a gente vê a primeira vez, e talvez nos coloque numa situação super vulnerável, né, porque se a gente quer prometer algo, a gente quer que isso se cumpra, né, e é um super comprometimento, assim, né, então, quando se fala ali de prometer, é justamente prometer algo que seja, né, bem justificado pelo contexto e que seja algo algo prometível mesmo, né? E aí o exemplo ali é: quero que você saiba que eu vou sempre tentar levar você a sério. Eu não posso prometer que eu vou sempre ser capaz de oferecer exatamente o que você quer, mas eu posso prometer que vou procurar entender o que você pede, fazer o melhor que posso. Então, esse exemplo eu acho que ajuda a entender, assim, o que seria uma promessa, assim, né? Como uma forma de promover um contexto seguro, mas eu confesso que quando eu leio, assim, me coloca talvez no meu lugar mais vulnerável, assim, né? Porque eu fico mais desconfortável um pouco com isso. Mas são formas daí, né, de expressão, né, de respostas amorosas. Eu fico pensando, eu nunca cheguei a passar por isso, de ter um paciente em que promessas fossem um contexto problemático, né? Mas eu imagino que isso possa ser algo modelável, né? Tipo, tá, eu posso prometer de te ligar hoje à noite para ver como é que tu tá por 5 minutos. E aí tu põe um lembrete e liga. E aí aos pouquinhos tu vai modelando coisas maiores, né? Ou para a pessoa pedir promessas, né? Não sei como que seria o contexto para isso, mas é um comportamento problemático na sociedade, né? A gente vê os Ainda políticos. mais aqui. Hashtag os políticos. Exatamente. Eu acho que isso é bem útil na ativação comportamental e na DBT, né? Porque tem aquela coisa de compromisso, de estar trabalhando com ativação comportamental, principalmente, né? Eu acho que quando a gente fala em também intervenções com evidências e pesquisa experimental, é um pouco nosso papel de segurança como terapeutas também da gente oferecer aquilo que, né, talvez é essa promessa que a gente faz, de dizer, olha, né, com base naquilo que a gente estuda, com pesquisa, a gente nota que pode sim, né, ter uma melhora na tua qualidade de vida, enfim, e aí talvez dentro disso, assim, a gente faça essas promessas, talvez não com esse jeito, né, tão, né, assim,
do jeito que talvez a gente vê nos nossos jargões populares ou, né, nos nossos repertórios de contexto social, mas de oferecendo um modelo que a gente confia também, né, e que a gente, né, também como seres humanos, a gente inclusive usa ele para a nossa vida, ou seja, a gente também, né, se coloca como ser humano e busca, né, fazer, agir também de acordo com as coisas que a gente acredita, e acho que nesses termos talvez a gente faça essa promessa, assim, que não é uma coisa tão direta, mas indiretamente acaba sendo uma promessa de, olha, existe uma probabilidade de melhora e que, né, esse modelo oferece isso para ti. Então, nesse sentido, é uma promessa. E eu achei interessante porque acaba tendo uma operacionalização também de amor próprio, né? Porque às vezes se fala muito de autoestima e às vezes se entra em conceitos filosóficos do tipo assim, ah, mas é possível amar a si mesmo não se pode, sempre se ama outra pessoa e tal. Mas aí dentro desse modelo, né, tem uma forma de operacionalizar essa questão de autocuidado, autoacolhimento, né, chamada daí de amor próprio, que aí é sobre responder a si mesmo de forma cuidadosa, com aceitação, compassiva, amorosa e reforçadora. E aí isso pode ser especialmente importante quando alguém se engaja em comportamentos vulneráveis, de coragem, mas não recebe respostas amorosas, ou está em uma situação caracterizada em pobre responsabilidade, né? Ou seja, o ambiente provavelmente não vai ser muito reforçador, por mais que a pessoa se engaje em comportamentos vulneráveis. E também é útil para profissionais, assim como nós, que trabalham em ambientes pouco nutridores e terapeutas que trabalham com clientes que resistem à vulnerabilidade e oferecem resistência e agressão, né? E aí, quando eu li isso, daí eu fiz a relação com a DBT, no sentido de que tem um grupo também, né, para os terapeutas, né? Ou seja, o grau de dificuldade, às vezes, de justamente, né, de poder se colocar num lugar vulnerável quando, de repente, né, tanto o cliente quanto o terapeuta vão experimentar essas dificuldades na própria relação. Então, o terapeuta também tem um contexto onde ele vai se nutrir, né? Vai ter as relações que vão validar e trazer essa motivação até para o terapeuta voltar novamente, ter disposição a estar nessa posição vulnerável em troca, né, do benefício da terapia, do processo terapêutico também. Daí a FAP tem 3 chaves, né, de amor próprio, né? Então segue a operacionalização, né, desse conceito e das possibilidades de apresentação de comportamentos, né? Que seria autoaceitação, aceitar amor dos outros e o autocuidado. Aqui eu acho que o mais interessante é que às vezes, né, se tem um pressuposto de que ser amado ou as pessoas agirem de forma amorosa com a gente pode ser algo fácil porque é agradável, né? Pode ser fácil de ser aceito, recebido e aqui se coloca justamente como uma questão de amor próprio, porque às vezes se tem dificuldade em aceitar ajuda, né? Por questões de autonegação ou pensamentos como, daí tem um exemplo explícito, né? De, não vale a pena, não mereço ser ajudado. Então, outra coisa que eu não sei se eu vou falar ainda, ou se era algo que estava
Eu acho que era algo que estava no texto e eu não falei. Mas, por exemplo, assim, receber elogios, né? Muitas vezes a gente fica num lugar meio desconfortável se alguém elogia, né? E isso eu acho que talvez seja uma coisa mais comum, que a gente detecta isso, essa questão de aceitar o amor dos outros, assim. E de que talvez, até no texto dizia alguma coisa sobre que quando o elogio descreve e é mais específico, né, da relação, ele acaba sendo mais efetivo. E que quando um elogio é mais amplo, assim, talvez ele seja menos específico, assim, e talvez ele não, né, não seja tão efetivo. E eu fiquei pensando que talvez essa questão de às vezes a gente ficar meio desconfortável com um elogio é porque a gente não reconhece o que é exatamente que a outra pessoa viu e que ela realmente está querendo destacar, né? Então eu fiquei meio que pensando sobre isso, que é interessante, né? Que quando a gente consegue descrever mais aquilo que a gente, né, quer elogiar, fica mais interessante, a pessoa reconhece como mais autêntico e talvez quem receba mesmo que mais vulneravelmente, seja mais efetivo, assim, até para a pessoa se reconhecer nas interações de alguma forma. Acho que fica interessante. Enfim, foi o meu processo de devaneio aí sobre essa questão, que eu achei legal. Eu acho que isso é uma área muito interessante, porque eu vejo que tem muito, assim, sei lá, acho que 70% dos meus pacientes têm alguma questão com essa parte de autoaceitação, amor próprio. Eu, né, não sei se é uma questão mais evolutiva ou se é uma questão mais cultural, enfim. Mas hoje de manhã eu usei uma metáfora com uma paciente de que eu estava trabalhando essa questão de autocompaixão com ela. E aí eu botei uma meditação Loving Kindness para ela ouvir. E eu pedi, foi até interessante, né? Porque quando tu ouve a primeira vez, aquelas palavras, assim, parece que é uns hippies passando na rua, te passando, dando uma coroa de flores, passando, vai ficar tudo bem, o mundo é cheio de amor. E quando tu vai repetindo isso e tu vai fazendo isso fazer sentido e fazer parte do teu cotidiano e parte do self, parte de várias coisas, vai transformando a função daquilo, já não parece mais os hippies falando, parece um colo de mãe, assim. Algo muito mais apetitivo para a pessoa que está ouvindo do que qualquer outra coisa, porque colo de mãe diz a mesma coisa que o hippie está dizendo, tipo, o mundo é cheio de amor, vai dar tudo certo, eu desejo bem para todos. Pode ir adquirindo outras funções, e isso do elogio também, né? Quando a pessoa não está acostumada, ela ouve o elogio, aquilo meio que quica na cabeça da pessoa, né? Bate e volta. Bate e volta. A pessoa já começa a notar eventos privados ao contrário do elogio. Não, mas hoje eu tô bonito porque eu me produzi, hoje eu tô me sentindo assim por causa disso. Não é que eu seja. Eu imagino que aos pouquinhos, eu imagino que nesse modelo da FAP isso faça bastante sentido de tu ir trabalhando isso na relação terapêutica, né? De tu trazer essas coisas para a relação e pedir para a pessoa estar atenta, corajosa, amorosa consigo. Achei essa parte bem legal. Eu achei legal. Muito... Pode falar. Pode falar. Não, é que eu pensei assim que às vezes até essa coisa de não aceitar o elogio, né? Nesse exemplo que tu trouxe, né, Giovanni, de a pessoa justificar, assim, é que às vezes é uma forma de a pessoa justifica, minimiza e ela não se permite só aceitar, ou seja, tem que justificar aquilo, né? Ela não pode só apreciar, tipo, né? Estou bela hoje. Tipo, deixa eu curtir esse momento. Segurar a língua, não. Já vai pro... Não é uma coisa de exploração, talvez essa coisa mais mindfulness, de 5 sentidos, de tipo, ok, eu posso me permitir sentir assim. Eu não preciso
fazer toda uma racionalização de que ontem eu estava diferente do que amanhã eu estarei de outra forma e de que tal dia eu estava, né? E meio que de estar conectado com mais, que é um pouco assim, eu acho que um livro de arte. Puxa, agora não vou saber que eu faço eu misturo as coisas assim, né? Eu esqueço as referências. Mas que era algo que a arte fala da gente poder estar mais naturalmente nos contextos, que tem a ver com isso, a nossa questão de ser humano enquanto linguagem, ela interfere muito, às vezes, na nossa experiência. Então, atravessar já uma série de questões justificativas, racionalizações, em vez de, né, sei lá, experimentar aquilo, ter experiência, né, que é essa coisa de abertura ao que está acontecendo. Eu achei muito interessante isso que tu falou, Fê. Duas coisas me vêm na cabeça, né? Primeiro, quando tu falou essa questão de Eu acho que aceitação. o Lucas estava na fila. Ah, o Lucas quer falar? Pode falar então, Estava no Lucas. hold da gentileza. Não tem a mãozinha assim do... Não tem a mãozinha, tem que levantar aqui no... Não, eu ia falar que esse aspecto ele conversa muito com aquele negócio de síndrome do impostor, né? Eu sinto muito isso, assim, sentia, né, quando eu estava atendendo, de que, tá, a pessoa, ela tá dizendo que a terapia tá bem e tal, mas não tem nada a ver com as minhas habilidades, assim, tem a ver com, com, sei lá, que ela tá evoluindo naturalmente e tudo mais. E isso aconteceu, especialmente num caso, assim, que eu passei o processo terapêutico todo, assim, muito decepcionado comigo, assim, tipo, não tô conseguindo encaixar nada bem aqui, não tá sendo legal e tal. A pessoa ficava super preocupada, a pessoa tá gastando uma grana, não sei o quê. E quando quando eu tive que encerrar a terapia por causa que eu ia sair do local de estágio e tudo mais, a pessoa me falou que tinha sido super bom e tal, e eu não conseguia aceitar aquilo, assim, não conseguia... Eu tava muito mais sob controle da minha cabeça, assim, daquelas relações verbais que eu tava fazendo do que sobre a situação real, assim, né? E aí foi um negócio super marcante para mim, assim, de que eu passei meses, assim, com uma ideia que na verdade tava sendo outra coisa, né? Eu não conseguia aceitar que talvez eu tava realmente sendo um bom terapeuta naquele caso. Assim. Sim, e Lucas, até isso me aconteceu hoje, assim, num atendimento, que, claro, a gente fala disso da experiência dos 5 sentidos e tal, mas tem um contraponto, assim, que eu vejo comigo mesma, que não necessariamente, às vezes, quando eu acho que eu fui uma terapeuta massa e que eu achei legal e, tipo, fiquei, né, tipo, tô bem comigo mesma hoje e tal, não necessariamente isso tem a ver com a intervenção. Por exemplo, hoje eu fiz intervenções em que eu sabia que eu estava conduzindo a pessoa a expressar mais emoções e eu estava sendo bem objetiva, mas acolhedora com relação a essas perguntas e eu não necessariamente estava achando aquilo, tipo, ai, que super agradável o que eu estou fazendo, sabe? E eu, na verdade, eu não sabia o quanto exatamente aquilo estava sendo efetivo ou não, mas eu sabia que eu estava pautada com a questão da pessoa ter a possibilidade de estar conectada com o momento presente e poder nomear as próprias emoções. Então, eu sabia bem o que eu estava fazendo. Mas não necessariamente aquilo estava, né, agradável, enfim, e eu não sabia muito bem como estava chegando na outra pessoa. E aí, no final, o feedback foi... foi super boa essa sessão e eu... Que bom, o que foi útil para ti? Não, eu me conectei com as minhas emoções. E eu, tá bom, trabalho feito. Mas a minha sensação como terapeuta ficou assim, né, estamos meio no básico hoje, né? Não foi nada muito... E para a pessoa foi super útil, assim, sabe? Então, às vezes tem um pouco... que a gente não sabe, a gente tem os nossos pontos cegos também com relação a o que exatamente, às vezes, eu me conecto com o bem-estar do meu trabalho, ou
sei lá o que mais, que fatores influenciam as minhas emoções, e às vezes admitir que eu vou trabalhar com uma margem daquilo que eu não sei, mas que eu vou ter formas de acessar isso, né? Com as perguntas, com... Então, na verdade, né, o critério de funcionalidade segue, né? Tipo, se foi útil para outra pessoa, sucesso. Mas às vezes dá meio tipo assim, como assim? Nem foi nada. Isso é o que eu acho que é uma coisa muito interessante, né? Até fazer, que critério objetivo a gente tem sobre isso. E também a questão de pedir feedback no final da sessão para o cliente é uma coisa que ajuda muito nesse sentido, né? Tipo, tanto como é que foi a sessão, quanto o que foi útil da sessão, né? Mas voltando àquilo, Fê, quando tu falou naquela questão de descrever, por exemplo, a apreciação, ou descrever o porquê que eu elogio da pessoa, Sim. eu lembrei que tem um capítulo do livro que eu super recomendo, principalmente para quem gosta de FAP. Eu recomendo o livro aquele do Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, que tem um capítulo dele que fala exatamente sobre isso. Como expressar apreciação. Ele explica exatamente esse processo de que tu trazer a apreciação, o elogio, explicando os pontos, etc., porque tu não tá fazendo aquilo só como uma forma vazia ou automática, né? Ou com outro objetivo, mas exatamente destacando os pontos para que a pessoa possa entender e receber de outra forma também aquilo, né? E a outra coisa que me veio também é que alguma estava falando lá de como é que a gente lida com esses questionamentos, ou não é bem questionamentos, alguma coisa que tu falou, eu lembro que me veio, eu não lembro agora exatamente o que tu comentou, Fê, que me veio isso, mas me veio que eu sempre me vem aquela vozinha do Fabiano na cabeça. Acho que quando tu falou da questão de como é que a gente lida com sentimentos ou se conecta com sentimentos, daí me vem aquela voz do Fabiano perguntando assim, como é que é pra te sentir isso? Como é ficar com isso agora? Como é que é? Né? Aquela autoindagação, assim, né? É isso, é muito legal também quando a gente tem, né, os treinamentos ou supervisão, é que a gente começa a fazer aquele exercício também, né, de quando a gente está como terapeuta, assim, meio insatisfeito com o que a gente está fazendo. Deu uma travada agora, Fê. Gente, cair? Não, vocês também. Cair? Deu uma travada. Putz. Caiu, mas voltou. A gente não ouviu agora, repete. Ficado com uma cara estranha. Tá, mas que eu tava falando do exercício de imaginar, assim, né, quando a gente tá como terapeuta meio que insatisfeito ou desconfortável com as nossas intervenções, de imaginar o que nosso supervisor ou os professores que a gente teve contato diriam pra gente, né? E às vezes a gente já começa um autodiálogo mais flexível de autoaceitação, assim, meio como, né, acaba sendo uma estratégia também pra gente como terapeuta, assim, da gente ouvir aquelas pessoas de referência e que elas trazem respostas, né, e perguntas também amorosas, né, pra gente, porque elas são úteis, né, e efetivas pra gente também. E seguimos. Acho que a gente já tá mais perto do final agora, sim. Então, o modelo... Diga. A gente tem 15 minutos. Ou um pouco mais, né? Já que a gente começou mais tarde. Para a gente deixar os comentários para o final. Ah, tá. Todos estiverem de acordo. Tá. Então, seguimos aqui e depois a gente se esparrama aí nos comentários. Então, a CL como uma posição interpessoal dos terapeutas FAP. E aí eu até fiquei em dúvida em como traduzir aquela palavra stance e a posição
ou poderia ser postura, também tem a ver com uma revelação aberta, né? Então, achei interessante, né, de que a posição é quase uma declaração aberta, né, de como o terapeuta se comporta, né? E aí, no coração da FAP está trabalhar com a relação terapêutica de forma que incorpore os processos de conexão social, orientando-se pela análise funcional, o que significa que o modelo ACL vale para a postura do terapeuta, tanto quanto para os comportamentos do cliente. Então, a questão, tudo isso que a gente falou, né, está relacionado ao cliente e ao terapeuta também, né? A questão de consciência, aquilo que coloca, né, o terapeuta mais vulnerável, né? O que daqui a pouco para o terapeuta pode ser um limite pessoal, assim, ou de repertório, de aprendizados também, e que pode se revelar mais difícil naquela interação específica, né, com aquele cliente específico também, ou seja, naquela relação terapêutica. E isso é muito legal, assim, porque talvez uma das coisas que eu digo, assim, que eu realmente, né, acredito nisso, que é do quanto a gente se vê aprendendo também, né, com os clientes, porque às vezes é justamente eles que vão dizer para a gente que, olha, essas cartas aí que tu tá usando não estão funcionando comigo, me traz outras, sabe? Tipo, mais outro, não foi legal, não tô entendendo e aí pode ser um momento em que a gente comece a ficar mais, né, vulnerável, ou que a gente precise de outros recursos, ou que a gente precise olhar também para o que significa isso também da interação que está acontecendo. Mas é interessante da gente ter essa postura também de aprendizado com a relação terapêutica, isso é bem legal, assim. E então, aí aqui tem, novamente, né, revisitando, né, as 3 classes funcionais, né, consciência, coragem e amor, com algumas perguntas ali pro terapeuta, né. Aí, no caso da consciência, você está ciente do que está acontecendo no momento em você, por extensão, se detectável no seu cliente, você está ciente das funções do que está acontecendo no aqui e agora. Em particular, você está consciente das oportunidades para se engajar em comportamentos de coragem e amor, e você está consciente das oportunidades do seu cliente. Então, são perguntas, né, evocadoras, né? Aí, coragem também. Aqui está sinalizando que a minha internet está instável. Coragem, você está estratégica, efetiva e compassivamente interrompendo. Aí eu achei muito interessante essa expressão, compassionately disrupting, os padrões normais de seu cliente se relacionarem efetivamente, incluindo evitação, está disposto a estar com seu cliente, sentir o desconforto e a incerteza de dar um passo fora da sua zona de conforto. E sobre essa expressão eu achei interessante porque a questão do terapeuta, e às vezes isso é uma questão para mim, por isso que eu destaco também, assim, né, de essa questão de às vezes ter que interromper, né, comportamentos, né, por exemplo, se a pessoa tu pediu alguma coisa específica, a pessoa fez contato, sei lá, para descrever as emoções e daqui a pouco isso já se conectou a uma história que está conduzindo a pessoa a seguir relatando para algo que começou a se distanciar do objetivo inicial e aí é uma forma de se esquivar sobre e a pessoa segue. E às vezes da gente interromper para aquilo que vai ser mais útil, né, pro cliente, né, de às vezes ser difícil, né, de detectar até que ponto, né, a gente está ainda naquele momento em que a gente está
né, interagindo para algo que vai ser útil, e daqui a pouco o quanto daquilo já pode ser uma esquiva e sem querer a gente pode reforçar também, né? Esquiva quando, né, se aquilo funcionalmente for uma esquiva, por exemplo. Então, por isso que eu achei interessante essa questão de interromper compassivamente, né? Que é a questão dos limites daí também. Aí, ali para as questões do amor, tem as perguntas: está criando um ambiente de respostas de aceitação, compreensão, em que seu cliente se sente bem-vindo, corajosa e vulneravelmente revele o que está experimentando e o que está acontecendo no momento de forma que os reforce. E amor próprio, daí, quando um cliente não responde bem a seus esforços em terapia e se sente desencorajado e com dúvida, você é capaz de tomar conta de você mesmo de forma que abasteçam sua motivação a persistir, em ser uma força positiva de interferência para essa pessoa? E aí um lembrete, assim, né, que é: siga a função, não a forma. E o porquê desse lembrete, que tem a ver com algo que o Pierre tinha dito, assim, da questão de não necessariamente precisar, o terapeuta também está sempre mostrando a todo momento, todas super conectado com as... Não que não vai estar conectado, mas assim, não no sentido de que o terapeuta vai estar ali passional, chorando, gritando, ou, né, super criativo e mirabolante nas intervenções, meio como isso ser a forma da expressão do comportamento, né? Que às vezes o terapeuta está ali aberto, centrado, com um olhar atento, sem fugir, né, para a lista do supermercado, e tá ali presente, né, com o cliente. Isso são formas já de mostrar também esses comportamentos, né, de consciência, de estar atento ao outro, de responder, de aumentar a probabilidade de responder de forma também efetiva ao outro, né, de forma amorosa também. Então, que não precisa pirotecnia e que não é a forma do comportamento em si, né, mas que é a atenção para a função daquilo que tá se apresentando ali, né, na interação. E aí a análise funcional, que saiu português e inglês, baseada no modelo ACL, justamente na análise funcional, então vai entrar os comportamentos do cliente, mas também entra, né, os do terapeuta, né, as possíveis dificuldades, né, do terapeuta, né, nessa relação. E justamente o pressuposto é de que dentro da sessão ocorrem esses comportamentos, né, que são de interesse também fora da sessão. E a partir daí é que se orienta a análise funcional. E a interação, esse tipo de modelo também acaba proporcionando daí ao terapeuta que ele se torne muito mais consciente daí também do seu repertório e das suas habilidades, né? Então, não só do cliente, mas as suas próprias também, né? Tanto a presença quanto a falta, né? E isso é interessante também, né? Porque é justamente ter contato com as próprias vulnerabilidades do terapeuta, né? E das possibilidades de obter recursos para isso também. E aí, ali no quadrinho ficaram alguns exemplos, né, de como seriam os CCRs. Não estou conseguindo arrastar aqui. CCRs 1, né, os exemplos dentro desse modelo de consciência, coragem e amor, né. No de consciência, por exemplo, não atender a objetivos em situações sociais, não tomar perspectiva dos outros, fazer suposições infundadas sobre os outros. Na coragem, daí pode ser evitar movimentos de coragem, ser corajoso de formas que não criam conexão, ser vulnerável muito cedo ou muito demandante. E aí, ser vulnerável muito cedo era aquilo que a gente falou, né?
How I Met Your Mother, né, de falar, por exemplo, eu te amo no primeiro encontro. E o CCRs relacionadas daí às classes funcionais, né, a classe funcional de amor, não ser responsivo aos outros, responder de formas que não funcionem bem para os outros, né? E aí depois tem algumas ressalvas, assim, né, que quando a gente junta, né, tudo e tem esses pareamentos, né, da interação desses comportamentos, que aqui é meio como um lembrete de quando a coisa não funciona, né? Por exemplo, consciência sem coragem. Saber que alguém está travado e ter a sensação de não ser capaz de fazer qualquer coisa diferente. A consciência sem habilidade de mostrar ou receber amor. Ela acaba sendo experimentada com um sentimento de vazio ou perda. A coragem e ausência de consciência, daí tomar riscos de não pensar, tomar riscos, e esses riscos são de não pensar ou riscos perigosos. A coragem sem amor, daí reações inconsequentes que podem ter consequências dolorosas aos outros. E o amor sem coragem ou consciência, tornar bondade e cuidado impotentes e perder-se a oportunidade de conectar-se com precisão à experiência de outra pessoa. Então, por isso que tem, né, esse pareamento de respostas, né, e não é aleatório, né, porque senão não funciona, o modelo não funciona. E aí tem as perguntas, que aí a gente já termina, né, aqui, e ficam as perguntas, né, de avaliação, assim, como acessar mais rapidamente e diretamente daí consciência, coragem e amor. Através dessas perguntas, assim, que acaba sendo meio que um resumo, assim, né, do modelo e uma forma de intervenção também. E aí vocês podem comentar também. Eu prefiro não ler, não sei se vocês querem comentar ou preferem até que eu leia, mas eu acho que não é necessário, né? Eu acho que fica ali. Eu quero comentar que a Matilda tá atrapalhando aqui. Tá vendo um oi, ó. Oi, Matilda! Filhote ainda, né, Pierre? Sim, tem 4 meses. Olha só. Uhum. Eu ia comentar sobre o último slide, não sei se tu pode voltar ali, Fê. O Sim. penúltimo. Eu achei bem legal essa conceitualização, né, de não é... E às vezes a gente vê bem claro esses problemas com os clientes, assim, de tipo... o cara tá ali, amor sem coragem e consciência, né? Parece que a pessoa tem uma autorregra muito forte de eu preciso ser uma pessoa boa, eu preciso cuidar dos outros, se eu não cuidar dos outros, eu vou... E aí a pessoa acaba sendo, tipo, contingente de qualquer coisa e, enfim, sofre abuso, as pessoas passam por cima, né? Ela não tem nem consciência nem coragem, ela tá meio que flutuando nesse mundo aí. Uhum. As pessoas vão empurrando ela de um lado para o outro, que é uma coisa que é bem comum. E eu não sei, assim, da experiência de vocês, o que vocês acham, mas essas coisas meio que emergem quando a gente começa a treinar mindfulness, começa a fazer perguntas mais experienciais, assim. É um negócio meio bizarro, assim, quando a pessoa começa a entrar nesse lado da consciência, meio que as outras coisas vão no autocompletar, assim. Tipo, eu noto que, sei lá, eu tenho problemas com a minha mãe. Tá, mas o que é esse problema com a minha mãe? É porque eu não consigo ser assertivo. E eu não sou assertivo por quê? Porque não tem consequências para eu ser assertivo. Então eu preciso de um repertório de assertividade que funcione. É incrível, né? Eu não lembro se foi o Pierre que falou esses dias da centralidade do mindfulness, né? Nessas abordagens. Tipo, é um negócio que é meio que indispensável, formal ou informal, né? Eu vejo o pessoal discutindo, tipo, tu precisa sentar 10 minutos com o paciente no início da sessão? Talvez. Tem evidência de que não precisa, mas às vezes é necessário para a pessoa se estruturar e ver qual é o comportamento problema.
Não sei se é a mesma experiência de vocês. Eu acho que tu falou duas coisas, na verdade, assim, né? Antes de parecer que a consciência dos processos acaba sendo, talvez de alguma forma, motivadora para o engajamento de comportamentos de coragem e amor, talvez, não sei se foi isso que tu falou, mas foi isso que eu entendi daqui, e eu acho que sim, quando a pessoa consegue fazer essa consciência e ela já faz aquele processo ali que seria de amor próprio, ou seja, meio aceitando também já. Ou seja, não é apenas descrever, tomar contato, mas de ir experimentando já como é estar ali, descrevendo, experienciando, aceitando. Eu acho que já tem um processo de aceitação junto, assim, que pode ser promovido assim com essa experiência mais mindfulness, né, de consciência dos processos. E acho que isso pode ser bastante motivador, assim, para os outros comportamentos, sim, né? Tanto que, né, o processo inicial tem que ser de consciência, assim. Agora, eu, com relação aos atendimentos, não necessariamente eu começo com mindfulness, mas era uma coisa que seria interessante, assim, né, de pensar por que não também, né? Se isso pode promover ou não, né? Mas acho que depende um pouco de também a gente ver se isso já está mais disponível ou não, assim, né, no repertório, né, de cada pessoa, porque às vezes a pessoa já vem com um objetivo terapêutico de algo que ela pensou, que ela está sentindo naquele momento, e aí a partir daí isso já vai acontecendo na sessão. Então, não preciso criar um momento formal para isso, né? Mas não sei, normalmente eu acabo não fazendo uma questão formal. Ou eu faço informal ou eu vou fazendo ao longo da sessão, assim, não inicialmente, assim. E até porque se a gente segue uma sessão mais FAP, né? Tem até aquele princípio de tentar ser o mais natural possível, né? Tudo bem que tá fazendo direto, né? Acho que esse é um ponto que esse capítulo ele também traz de super bacana, assim, né? De que para mim o lembrete ele foi mais marcante de ler. Pega a função e não a forma. Porque você está modelando consciência, então trabalhando classes funcionais de coragem, né? Você também não precisa estar fazendo toda hora respostas super poéticas, né? Mas o que é funcional para o cliente já tá bom, né? Então, isso assim, que eu sempre gosto de estar olhando tanto em livros da FAP, por aí vai, né? E aí eles fazem um condensado super bacana, assim, de todo o modelo a série, né? Achei um capítulo muito bacana. É uma coisa agora que eu me dei conta que talvez eu não comentei ou não o suficiente, e é importante que a questão da consciência tem a ver até com aquilo que a gente estava falando, né, das intervenções, assim, das interações de, tipo, se o cliente pergunta para a gente se a gente está bem e tal, né, que às vezes a gente pode responder no automático, né, tanto, né, no meu caso eu dei o meu exemplo, né, que eu já estava respondendo no automático, né, e isso para o cliente também, né, de responder no automático, que é justamente o que a gente não quer, né, é justamente oportunizar a que a pessoa não faça mais, não responda apenas, digamos assim, com as respostas automáticas, né? Que ela escolha mais as possibilidades de responder
conectada com ela mesma, assim, com o que ela está sentindo, com o que ela precisa mais autenticamente, assim, né? E isso é uma coisa que o capítulo traz, assim, também, né? Com relação à consciência, que é bem importante, assim. E isso não significa também que a gente não use, às vezes, né, a coisa do automático, às vezes como algo mais útil e, às vezes, tem a sua funcionalidade também, né, a questão do automático, assim, também. Mas de poder escolher ou se dar conta, né, de por quê ou quando está acontecendo, né. Como isso acontece, em que contexto pode ser útil ou não, enfim. Eu acho que um ponto-chave disso do Mindfulness, que até eu fiquei pensando e fui lembrado um pouco disso lendo um livro esses tempos sobre procrastinação. Procrastinando, lendo livro sobre procrastinação. É o ponto do Mindfulness um dos principais pontos do Mindfulness é uma atitude gentil de se lembrar, né? De estar sempre em constante lembrete de algo, né? Lembrar de voltar a atenção. Um convite gentil de voltar a atenção para o momento presente, para a conexão com o momento presente. E eu não sei, às vezes, principalmente quando a gente entra muito em teoria, assim, ou eu, pelo menos, no processo de quando eu entro muito em teoria sobre ACT, DBT e FAP, que precisa ser um terapeuta consciente, uma pessoa consciente, com mindfulness, atento ao que está acontecendo, acaba sendo menos compassivo e mais, tipo, precisa ser, do que essa coisa mais leve que o mindfulness traz realmente de lembrete. Tipo, você lembrou do mindfulness? Lembre-se de, então, agora tu lembrou do mindfulness, presta atenção agora nisso. Eu acho que duas coisas são importantes nessa parte que o Pierre trouxe, né? De, tipo, tanto o trabalho do terapeuta, se ele vai usar isso de consciência, de ele fazer algum tipo de trabalho, né? Fazer terapia, fazer um grupo de mindfulness, fazer mindfulness sozinho. E também a parte de princípios básicos, né? Tu não tá fazendo mindfulness porque mindfulness é bom, mas porque mindfulness é uma forma de treino discriminativo da pessoa estar atenta, estar em contato com as contingências ali, né? E aí, assim, se tu falha nessa parte, acaba sendo mais uma regra na sessão, né? Tipo, precisamos fazer mindfulness. Por que você não fez mindfulness essa semana? Tá lá no início da DBT, até pode ser útil tu fazer uma análise em cadeia de por que a pessoa não fez mindfulness. Se tu tem ideia das consequências de fazer mindfulness, né? Das vantagens desse treino discriminativo e de outras vantagens do mindfulness, tu pode fazer isso de outras formas, né? Acaba sendo mais flexível, tu pode fazer evocativo ali na sessão, né? Eu acho bem legal desse modelo aí. Eu não sei se tu quer concluir. Sim. Na verdade, eu estava pensando que a gente acaba apresentando, né, aqui os artigos, apresentando às vezes possibilidades, né, de trabalho e mais teóricos, assim, fundamentados, né, em pesquisa experimental e operacionalizando, né, processos de intervenção. E eu trouxe assim um capítulo que ele é teórico, assim, mais aplicado já, né, o modelo de intervenção, né, na terapia e a diferença é que isso, né, acaba não necessariamente mostrando, né, o que justifica, né, experimentalmente essas intervenções, mas elas estão lá, né. E, de alguma forma, a gente acaba discutindo aqui também, né, no journal sobre isso, né, de a gente poder estar fazendo o nosso trabalho e fazer esse movimento, né, de
de compreensão, né, da pesquisa que embasa, né, essas intervenções, né, que a gente está fazendo, que é legal também a gente fazer esse movimento que amplia até, às vezes, a nossa compreensão e a precisão também da nossa intervenção, né? E eu acho legal porque acho que eu consigo fazer isso aqui através do nosso grupo também, me oportuniza isso, né? E ao mesmo tempo isso às vezes me coloca até num papel assim vulnerável, porque às vezes, né, como eu não tô dentro da pesquisa, assim, eu tô na clínica, né, e eu tenho essa tendência a ter um olhar mais pragmático, assim, e tentar às vezes, né, simplificar, né, a compreensão e a intervenção, né, o meu estudo também, de alguma forma. Às vezes eu me sinto assim limitado, né, do que eu estou compreendendo, ou se eu estou indo pelo caminho certo ou não, ou, né, o que eu tenho de conhecimento, enfim, minhas dúvidas pessoais, né. E é legal que quando a gente interage, a gente se complementa nesse sentido, assim, né. Enfim, às vezes eu sempre fico com vontade de poder compartilhar mais, assim, e sempre acho as intervenções que vocês fazem, assim, super enriquecidas, né? De textos, referências, perguntas curiosas e também uma disposição de fazer autorrevelações também interessantes, né? Então, só para dizer que também o meu processo aqui no Journal é um pouco isso de coragem e amor também. Porque eu fico nessas posições, né? Às vezes querendo oferecer um pouquinho mais e oferecendo o que eu posso e aprendendo com vocês e cá estamos. Te agradeço né, agora na postura amorosa, já que tu foi, tu foi corajosa, né? Te agradeço e parabenizo pela apresentação e por ter se colocado fora da tua zona de conforto, talvez. Sim, não é muito fácil também isso. Eu só tenho uma coisa a dizer. Tamo junto. É nóis. É nóis. Então tá bom. Eu também me sinto vulnerável aqui de entrar e descobrir coisas novas, né? Eu sinto toda vez que a gente abre um artigo, eu falei lá no início, né? Parece que eu tô começando de novo, né? Ao mesmo tempo eu me sinto animado de estar estudando, mas meio incompetente, assim, tá, como é que eu não lembrava disso? Né? Mas, enfim, nossas experiências aqui. Caiu a minha conexão. Isso é uma coisa que acontece, né? Tá fazendo um ato de coragem na sessão, né? O paciente cai. Tem que repetir daí. Uhum. Tá Que bem. loucura. Ok, vamos finalizar? Finalizemos. Mais alguém quer falar alguma coisa? Tchau. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Um grande abraço. Isso aí. Ô louco, meu. Valeu, Fê. Até mais.